Antes do nascimento de grandes instituições, a loucura já era sistematicamente segregada do resto da sociedade. Excluía-se todos os pobres, vagabundos, bêbados, prostitutas, mães solteiras e doentes físicos e mentais. Até meados do século XIX não havia qualquer forma de assistência específica aos loucos. No Brasil colonial, essa assistência era precária, sendo a maior parte dos cuidados prestados por curandeiros. A atenção específica ao doente mental somente teve início com a chegada da família real. O primeiro manicômio foi fundado por Dom Pedro II em 1852, no Rio de Janeiro, conhecido popularmente como Palácio dos Loucos. Os primeiros pacientes do Hospício Dom Pedro II vieram transferindo das enfermarias da Santa Casa da Misericórdia. Em 1903, nasce a Lei Federal de Assistência aos Alienados, adjunta à implementação das colônias agrícolas com o objetivo de diminuir a superlotação e inserir o trabalho como meio e fim do tratamento psiquiátrico, assim como sanear e organizar as cidades. O Hospício Pedro II passa a ser chamado de Hospício Nacional dos Alienados. O alienado passa a ser caracterizado como doente mental, portanto, passível de cura. A doença mental, agora vista como um problema do Estado, adjunta à perda da liberdade. Cada vez que comete-se um ato indevido, o paciente era punido para reconhecer seus erros. O arrependimento é sinônimo de cura. Atualmente, onde era localizado o pavilhão de neurosífilis, dentro do Hospício Nacional dos Alienados, tornou-se o Instituto Felipe Pinel. Em 1938, o Instituto de Psicopatologia e Assistência a Psicopatas foi transferido para a Universidade do Brasil, sendo hoje o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Hospital de Engenho de Dentro passou a se chamar Hospital Pedro II e hoje em dia tem o nome de Instituto Municipal Nise da Silveira, em homenagem à psiquiatra alagoana. Nise da Silveira foi uma popular psiquiatra contrária às formas de tratamento mais agressivas de sua época, como o eletrochoque, a insulinoterapia, a lobotomia e as internações. Nise criou ateliês de pintura e modelagem com a intenção de possibilitar aos doentes reatar seus vínculos com a realidade através da expressão simbólica e da criatividade, revolucionando a psiquiatria no país. Foi uma pioneira na pesquisa das relações emocionais entre pacientes e animais, que costumava chamar de coterapeutas. Através do conjunto de seu trabalho, Nise introduziu e divulgou no Brasil a psicologia junguiana. Interessada em seu estudo sobre as mandalas, tema recorrente nas pinturas de suas pacientes, ela escreveu em 1954 a Jung, iniciando uma proveitosa troca de correspondência. Na década de 50 e 60, o governo começou a contratar os hospitais psiquiátricos particulares para atender aos públicos, porém, pagando pouco pelas diárias e, consequentemente, reduzindo seus custos e piorando drasticamente suas condições de hospedagem, os números de internações eram maiores que os números de leitos. As denúncias de precariedades e torturas também eram rotinas. Em 1960, Franco Basaglia questiona a existência dos hospitais psiquiátricos. Em 1978, aprova-se a lei que proibiu a criação de novos hospícios e possibilitou sua substituição por pensões protegidas, residências terapêuticas e leitos psiquiátricos em hospital geral. Cria-se em 1987 o primeiro CAPS no Brasil, em São Paulo, e NAPS em Santos. Começa-se, na década de 90, a reforma psiquiátrica brasileira. Em 1992, movimentos sociais aprovam vários estados brasileiros as primeiras leis que determinam a substituição progressiva e sistemática dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde mental.
Já em 2001, a Lei 10.216, que redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária. Cria-se a Rede de Atenção Diária, CAPS. Com o financiamento do Ministério Social para serviços substitutivos dos hospícios, desloca-se o centro da atenção da instituição para a comunidade, distrito e território, onde oferece espaço para que os doentes sejam atendidos fora do hospital e que haja ampliação da saúde mental na equipe de saúde da família, equipe multidisciplinar e a redução dos leitos psiquiátricos com o aumento do CAPS e das residências terapêuticas.